Todos viraram as costas para ela no leilão. Mas o que o fazendeiro milionário fez pela mais rejeitada mudou a vida dos dois. Franzina, tímida, ninguém quis. Mas ele se aproximou em silêncio, tirou o casaco e cobriu sua dignidade diante de todos. Inscreva-se no canal e descubra como a rejeitada se tornou símbolo de respeito e amor verdadeiro. O ar estava denso naquele domingo em uma pequena vila encravada entre montanhas que pareciam isolar aquele pedaço de terra do resto do mundo. No centro da praça principal, os moradores se aglomeravam em torno de um velho palanque improvisado, coberto por um tecido desbotado e cercado por lamparinas que projetavam sombras inquietas. O sanfoneiro local, já embriagado àquela hora, tocava uma melodia melancólica que se misturava aos murmúrios da multidão. Cartazes rasgados anunciavam o evento como liquidação das dívidas territoriais, mas todos sabiam a verdade que ninguém ousava pronunciar. Era um leilão humano. 5 irmãs, filhas de Jonas Tender, um lavrador que havia perdido tudo para as dívidas, estavam alinhadas como mercadoria à venda para saldar o que o pai devia ao coronel Hugo Wallen, homem mais temido daquela região. 5 moças de idades, diferentes todas de cabelos negros e pele morena, permaneciam imóveis, com os olhares fixos no chão empoeirado. Nenhuma ousava levantar os olhos para a multidão que as observava com uma mistura de pena e curiosidade mórbida. A tradição bárbara sobrevivia ali, nas terras esquecidas, onde a lei chegava com atraso ou nunca chegava. O leiloeiro, um homem, de barba rala e rosto marcado pelo sol, subiu ao palanque com um caderno surrado nas mãos e começou a chamar as moças pelo nome. Carolina, a mais velha, foi a primeira. Com seus 25 anos e habilidade para costurar, foi rapidamente arrematada por um comerciante de tecidos da cidade vizinha. Seu preço ajudou a abater uma parte considerável da dívida. Beatriz, de 23 anos, conhecida por sua habilidade com os doces, também despertou interesse e acabou sendo levada por outro comerciante. A terceira, Fernanda, de 20 anos, tinha traços fortes e olhar desafiador mesmo na desgraça. Isso atraiu um político local que pagou um valor considerável por ela, anunciando que precisava de alguém para organizar sua casa. A quarta irmã, Daniela, com apenas 17 anos, tremia visivelmente quando foi chamada. Seu destino foi selado nas mãos de um criador de porcos, conhecido por seu temperamento violento. As lágrimas silenciosas que escorriam pelo seu rosto não comoveram ninguém. Então veio o último nome. Lara Tender, 16 anos. Sabe cozinhar, mas é fraca para o trabalho pesado. Sem experiência. O tom do leiloeiro era de quem já não esperava muito interesse. A jovem permaneceu imóvel, quase invisível sob o vestido simples demais, os cabelos escuros caindo em uma franja espessa que escondia parcialmente seu rosto. Era franzina, silenciosa, com mãos pequenas e delicadas. Os olhos, quando visíveis, por entre os fios de cabelo, revelavam um castanho profundo que parecia absorver toda a luz ao redor. O silêncio caiu sobre a praça. Não houve um único lance. Ninguém se moveu. O leiloeiro repetiu o nome aumentando o tom de voz, como se acreditasse que não havia sido ouvido. Novamente, nada. O coronel Hugo, sentado em uma cadeira especial, à frente da multidão, franziu o senho. Seu plano era que todas as 5 moças fossem arrematadas para saldar completamente a dívida de Jonas Tender. Se a última não fosse vendida, ainda restaria um valor a ser pago. "Vamos lá, senhores", insistiu o leiloeiro, agora com um tom de desespero. "É uma moça jovem, pode aprender qualquer serviço. Está sendo praticamente dada." Mas ninguém se manifestou. Lara, por sua vez, permanecia de cabeça baixa, como se já esperasse aquele desfecho. Foi nesse momento que um som inesperado cortou o ar. O ranger das rodas de uma carroça coberta por uma lona escura. Todos os olhares se voltaram para a entrada da praça, onde um imponente cavalo negro relinchou ao ser puxado com firmeza. A poeira levantada pelas rodas pairou no ar por alguns instantes, antes de revelar a figura que descia lentamente do veículo. Augusto Mendonça era conhecido em toda a região.
viúvo há 5 anos, dono da Fazenda Horizonte, uma das maiores propriedades de São Clemente. Raramente aparecia em eventos públicos. Era um homem alto, de porte ereto apesar dos seus 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e olhos verdes penetrantes. Usava um casaco de couro escuro sobre uma camisa branca impecável, calças de montaria e botas lustrosas. Sua presença impôs um silêncio respeitoso e imediato. Com passos firmes e decididos, Augusto atravessou a multidão que abriu caminho naturalmente. Aproximou-se do palanque e, sem dizer uma palavra, observou Lara por alguns instantes. A jovem, sentindo a intensidade daquele olhar, finalmente ergueu os olhos. Seus olhares se encontraram em um momento que pareceu congelar o tempo. Então, num gesto inesperado, Augusto retirou seu casaco e gentilmente o colocou sobre os ombros da moça, cobrindo-a. Em seguida, virou-se para o leiloeiro e sacou de sua bolsa de couro um maço de papéis, estendendo-os com autoridade. O comprovante do pagamento integral da dívida de Jonas Tender, anunciou com voz grave e calma. Registrado no cartório esta manhã. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. O coronel Hugo levantou-se abruptamente de sua cadeira, o rosto contorcido pela surpresa e pela raiva. Isso é impossível. Ninguém sabia o valor exato da dívida além de mim, protestou, avançando em direção ao palanque. O senhor não... É o único que sabe fazer contas, coronel, respondeu Augusto sem alterar o tom. E o senhor não é o único que sabe ler documentos registrados em cartório. Os papéis foram examinados pelo escrivão local, que confirmou sua autenticidade, com um aceno de cabeça. A dívida estava integralmente quitada. O leiloeiro, visivelmente desconcertado, anunciou o fim do evento. Sem pedir permissão a ninguém, Augusto estendeu a mão para Lara. Vamos, disse simplesmente. A jovem hesitou por um instante, olhando para o coronel Hugo, que parecia prestes a explodir de fúria. Depois, com um movimento quase imperceptível, colocou sua mão sobre a de Augusto e desceu do palanque. Não houve agradecimentos, não houve explicações, não houve promessas. Apenas um gesto silencioso de proteção que valia mais do que todas as palavras. Augusto a conduziu até a carroça e a ajudou a subir. O casaco de couro ainda cobria seus ombros delgados. A praça permaneceu em silêncio absoluto enquanto a carroça se afastava lentamente, deixando para trás uma nuvem de poeira e um coronel humilhado. Ninguém sabia o que esperar daquele desfecho inesperado. Ninguém entendia as intenções do fazendeiro. Ninguém ousava especular em voz alta, mas todos haviam testemunhado algo extraordinário. No mundo onde pessoas eram tratadas como mercadorias, alguém havia reconhecido o valor onde ninguém mais enxergava. Durante o trajeto até a Fazenda Horizonte, nem Lara nem Augusto trocaram palavras. A jovem mantinha os olhos fixos na estrada, tentando processar o que havia acontecido. Não sabia se devia sentir medo, gratidão ou desconfiança. Sabia apenas que, pelo menos naquele momento, havia escapado do destino que parecia inevitável horas antes. A fazenda surgiu no horizonte quando o sol começava a se pôr. Era uma propriedade imponente, com uma casa grande de 2 andares pintada de branco, com janelas azuis e uma varanda que circulava todo o primeiro pavimento. Árvores frondosas formavam uma espécie de moldura natural para a construção, e campos bem cuidados se estendiam até onde a vista alcançava. A carroça parou em frente à casa grande e Augusto desceu primeiro, estendendo a mão para ajudar Lara. Ao pisar no chão firme da Fazenda Horizonte, a jovem sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava em território desconhecido, sob a proteção de um estranho. Uma mulher idosa de aparência austera apareceu na varanda, observando a cena com curiosidade contida. Dona Matilde, chamou Augusto. Prepare o quarto azul para nossa hóspede. A governanta assentiu sem questionar e desapareceu no interior da casa. Augusto conduziu Lara pela escada da varanda, segurando gentilmente seu cotovelo, como se temesse que ela pudesse desabar a qualquer momento. Você está segura aqui, disse ele, quebrando finalmente o silêncio. Ninguém vai lhe fazer mal. Lara apenas balançou a cabeça em resposta, incapaz de articular palavras. O interior da casa era amplo e arejado,
com móveis antigos e bem conservados. Quadros de paisagens decoravam as paredes, e o assoalho de madeira escura reluzia sob a luz suave dos candeeiros. Um cheiro de cera de abelha e ervas secas pairava no ar. Dona Matilde reapareceu e, com um gesto, indicou que Lara deveria segui-la. A jovem lançou um olhar hesitante para Augusto, que assentiu encorajadoramente. Vá descansar. Conversaremos pela manhã. O quarto azul era maior que a casa inteira onde Lara havia crescido com sua família. As paredes, pintadas em um tom suave de azul celeste, contrastavam com os móveis de madeira clara. Uma cama ampla com dossel ocupava o centro do aposento, e uma janela grande oferecia vista para um jardim lateral. Havia também uma cômoda com espelho, um armário espaçoso e uma escrivaninha com cadeira. O senhor mandou preparar um banho. Para você, informou Dona Matilde, indicando uma porta lateral que levava a um banheiro privativo. Há roupas limpas no armário. Foram da falecida esposa dele quando jovem. Talvez precisem de ajustes, mas servirão por enquanto. Lara murmurou um agradecimento, ainda atordoada com os acontecimentos do dia. Quando finalmente ficou sozinha, permitiu-se desabar na cama e chorar silenciosamente. Não eram lágrimas de tristeza, nem de alegria. Eram lágrimas de alívio e de confusão. O que significava aquela reviravolta em sua vida? Qual seria seu papel naquela casa? O que esperariam dela? O banho morno acalmou seus nervos, e o vestido simples, mas elegante que encontrou no armário serviu-lhe quase perfeitamente. Quando Dona Matilde voltou para chamá-la para o jantar, a governanta não conseguiu esconder sua surpresa ao ver a transformação. Os cabelos escuros, agora limpos e penteados, emolduravam um rosto delicado, que revelava traços finos e olhos expressivos. Venha, disse a senhora, com um tom ligeiramente mais gentil. O jantar está servido. Para surpresa de Lara, a mesa estava posta apenas para uma pessoa. O senhor Augusto não vai jantar? Perguntou timidamente. O senhor já fez sua refeição em seu escritório, como de costume, respondeu Dona Matilde. Pediu que você se alimentasse bem e descansasse. Amanhã ele falará com você. Durante os 3 dias seguintes, Lara pouco viu Augusto. Ele saía cedo para supervisionar os trabalhos na fazenda e voltava apenas ao anoitecer, recolhendo-se imediatamente ao seu escritório. Suas refeições eram servidas ali mesmo, entre papéis e livros de contabilidade. Dona Matilde, no entanto, revelou-se uma presença constante. A governanta, apesar de seu jeito reservado, demonstrou paciência ao começar a ensinar Lara as primeiras letras. O senhor pediu que eu lhe ensinasse a ler e escrever, explicou. Disse que seria útil para você. Nas manhãs, sentavam-se na varanda dos fundos, onde Dona Matilde traçava letras em um caderno e Lara tentava reproduzi-las com sua caligrafia ainda vacilante. Nas tardes, aprendia sobre a administração da casa, como organizar a despensa, verificar os suprimentos, planejar as refeições. Por que ele está fazendo isso por mim? Perguntou Lara no 4º dia, enquanto praticava a escrita de seu próprio nome. O senhor Augusto tem suas razões, respondeu Dona Matilde enigmática. Não é homem de explicar suas decisões, mas posso lhe garantir que não é por caridade vazia, nem por outros motivos que você possa estar temendo. No 5º dia, Lara finalmente encontrou Augusto durante o café da manhã. Ele já estava sentado à mesa quando ela entrou na sala de refeições, hesitante. Bom dia, disse ele, levantando-se educadamente. Espero que esteja se sentindo confortável. Sim, senhor, respondeu Lara, sentando-se no lugar indicado por ele. Dona Matilde tem sido muito gentil. Ótimo. Augusto serviu-se de café antes de continuar. Creio que seja hora de conversarmos sobre sua situação aqui. Lara sentiu o coração acelerar. Era o momento que temia desde sua chegada. Não sei como agradecer pelo que o senhor fez por mim, começou, com voz trêmula. Não precisa agradecer, interrompeu Augusto, com um gesto de mão. Não fiz por gratidão. Fiz porque era o certo a fazer. Ele tomou um gole de café antes de prosseguir. O que aconteceu naquele domingo foi uma afronta à dignidade humana. Não pude ficar parado assistindo. Lara baixou os olhos, sentindo o rosto queimar de vergonha ao lembrar-se da humilhação pública. Quanto às minhas irmãs,
Começou, mas novamente foi interrompida. Tentei chegar antes, explicou Augusto, com um toque de pesar na voz. Infelizmente, só consegui os documentos da dívida na manhã daquele dia. Quando cheguei, suas irmãs já haviam sido vendidas. Um silêncio pesado caiu entre eles. Lara lutava contra as lágrimas. O que vai acontecer comigo agora? Perguntou finalmente, reunindo coragem. Depende de você, respondeu Augusto, surpreendendo-a. Não a trouxe para ser empregada, se é isso que está pensando. Tampouco espero qualquer tipo de compensação. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Você está livre para ir embora quando quiser, mas gostaria de oferecer-lhe a oportunidade de ficar, aprender, crescer. Dona Matilde pode ensiná-la a ler e escrever corretamente. Pode aprender sobre administração, contabilidade, o funcionamento de uma fazenda, conhecimentos que ninguém poderá tirar de você. Lara ergueu os olhos, surpresa com a proposta. Por que faria isso por mim? Augusto a observou por um longo momento antes de responder. Porque todos merecem uma chance de construir seu próprio destino. Nas semanas que se seguiram, Lara mergulhou nos estudos com uma determinação que surpreendeu até mesmo Dona Matilde. Aprendeu a ler com notável rapidez e logo estava devorando os livros da biblioteca da fazenda. Sua caligrafia, inicialmente trêmula, ganhou firmeza e elegância. Os números, que antes lhe pareciam incompreensíveis, começaram a fazer sentido quando Augusto, pessoalmente, explicou-lhe os princípios básicos da contabilidade. Gradualmente, uma transformação sutil começou a operar-se nela. A jovem tímida e assustada deu lugar a uma mulher de passos firmes e olhar direto. Passou a andar pela fazenda com crescente confiança, observando os trabalhadores, fazendo perguntas, tomando notas. A mudança não passou despercebida por Augusto, que a observava discretamente enquanto ela florescia como uma planta finalmente exposta à luz adequada. Uma manhã, 2 meses após sua chegada, Lara surpreendeu-o, a todos ao aparecer na cozinha logo cedo, pedindo permissão para preparar o café da manhã. Quero retribuir de alguma forma, explicou a cozinheira, que cedeu seu espaço com um sorriso curioso. Quando Augusto sentou-se à mesa, encontrou um café da manhã simples, mas preparado com evidente cuidado. Lara permaneceu de pé, nervosa, aguardando sua reação. Você não precisava fazer isso, comentou ele, provando o café. Mas agradeço o gesto. A partir daquele dia, estabeleceu-se uma nova rotina. Lara passou a participar mais ativamente da vida na fazenda. Começou a acompanhar Dona Matilde nas tarefas administrativas, aprendendo a registrar os animais, anotar entregas, organizar as folhas de pagamento. À noite, Augusto passou a esperar por ela para o jantar, quebrando seu hábito de comer sozinho no escritório. As refeições eram momentos de conversas educadas sobre livros, sobre a fazenda, sobre os acontecimentos do dia. Nunca sobre o passado, nunca sobre aquele domingo. 3 meses depois de sua chegada, Lara tomou uma decisão. Havia um terreno nos fundos da casa, próximo à cozinha, que era apenas lama e pedras. Com a permissão de Augusto, começou a trabalhar ali sozinha nas primeiras horas da manhã e no final da tarde. Cavou, removeu pedras, preparou a terra. Dona Matilde observava de longe, intrigada, mas sem interferir. O que está plantando? Perguntou Augusto certa noite durante o jantar. Flores, respondeu Lara simplesmente, e algumas ervas para a cozinha. O jardim de Lara florescia, transformando o que antes era apenas lama e pedras em um pequeno paraíso multicolorido. Rosas vermelhas e brancas, margaridas, violetas e girassóis criavam um tapete vivo, entremeado por canteiros de hortelã, manjericão e alecrim. Cada planta havia sido escolhida com cuidado, cada semente plantada com propósito. Era mais que um jardim, era uma declaração silenciosa de permanência, de raízes que começavam a se firmar. Numa manhã particularmente ensolarada, Lara colheu a primeira rosa que desabrochou completamente. Era uma flor perfeita, de um vermelho profundo e pétalas aveludadas. Com um cuidado quase reverente, colocou-a em um pequeno vaso de cristal e o posicionou no centro da mesa do café da manhã,
no lugar que Augusto costumava ocupar. Quando ele entrou na sala e viu a flor, parou por um instante observando-a com uma expressão difícil de decifrar. "Do seu jardim?" perguntou sentando-se. "Sim", respondeu Lara, com um discreto sorriso de orgulho. "A primeira que floresceu, completamente." Augusto tocou levemente uma das pétalas com a ponta dos dedos. "É muito bonita. Obrigado." Naquela mesma tarde, Dona Matilde encontrou Lara na biblioteca, absorta em um livro sobre administração rural. O senhor Augusto pediu para avisá-la que removeu o retrato da falecida esposa da parede da sala principal, informou a governanta, observando atentamente a reação da jovem. Lara ergueu os olhos do livro, surpresa. "Por quê?" "Ele não deu explicações", respondeu Dona Matilde. "Nunca dá, mas acho que você entende o significado." De fato, Lara entendeu. Aquele retrato, uma pintura a óleo de uma mulher loira e elegante, havia sido uma presença constante na sala desde sua chegada. Era como se a falecida senhora da fazenda ainda observasse tudo e todos. Sua remoção marcava uma mudança significativa, o passado finalmente cedendo espaço ao presente. A primavera avançava, e com ela crescia a confiança de Lara. Seus conhecimentos sobre a administração da fazenda se expandiam rapidamente, e Augusto começou a confiar-lhe tarefas cada vez mais importantes. "Gostaria que você revisasse estas contas", disse ele, entregando-lhe um maço de papéis durante o jantar. "Parece haver uma discrepância nos números da última venda de gado." Lara sentiu o peso da responsabilidade e, ao mesmo tempo, o prazer de ser considerada capaz. Passou a noite inteira debruçada sobre os documentos, verificando cada soma, cada registro. Pela manhã, apresentou suas conclusões a Augusto em seu escritório. "O problema está aqui", explicou, apontando para um lançamento específico. "O valor registrado é menor do que o acordado no contrato." Augusto examinou o documento com atenção. "Você tem razão. Como não percebi isso antes?" Havia genuína admiração em sua voz. "Obrigado, Lara. Você me poupou de um prejuízo considerável." A notícia de que uma jovem resgatada de um leilão humano estava agora envolvida nos negócios da Fazenda Horizonte espalhou-se rapidamente por São Clemente. As reações foram variadas, desde espanto e admiração até desaprovação e inveja. Mas ninguém ousava questionar abertamente as decisões de Augusto Mendonça, homem respeitado por sua retidão e influência. Ninguém, exceto o coronel Hugo Wallen. A visita do coronel à fazenda ocorreu em uma tarde de sábado, quando o sol começava a se inclinar para o oeste. Ele chegou sem aviso prévio, acompanhado por 2 capangas e um advogado de aparência nervosa. Lara estava no jardim quando ouviu o barulho dos cavalos. Ao reconhecer o homem que havia orquestrado o leilão de sua família, sentiu um frio na espinha, mas manteve a compostura. Dona Matilde, que também observava a chegada dos visitantes da varanda, fez um gesto discreto para que Lara entrasse na casa. "Vá avisar o Sr. Augusto", sussurrou a governanta. "Ele está no escritório." Lara encontrou Augusto debruçado sobre uma planta da fazenda, planejando a rotação de culturas para a próxima estação. Ao ouvir sobre a visita inesperada, seu rosto assumiu uma expressão grave. "Fique aqui", instruiu. "Não saia até que eu a chame." Mas Lara, que já não era mais a mesma jovem assustada de meses atrás, protestou suavemente. "Ele veio por minha causa. Tenho o direito de estar presente." Augusto a estudou por um momento, percebendo a determinação em seus olhos. "Muito bem", concordou finalmente, "mas deixe-me falar." Na sala principal, o coronel Hugo parecia deslocado, com seu terno formal e suas botas sujas manchando o assoalho, impecável. Quando Augusto entrou seguido por Lara, o visitante não conseguiu esconder sua surpresa ao ver a transformação da jovem. "Mendonça", cumprimentou secamente. "Vejo que sua protegida está bem estabelecida." Havia um tom de insinuação maldosa em sua voz. "Sr. Wallen", respondeu Augusto, ignorando a provocação. "A que devo esta visita inesperada?" O coronel fez um gesto para o advogado, que apressadamente abriu uma pasta e retirou alguns documentos. "Vim tratar de negócios", declarou.
Há uma questão pendente sobre as terras do Tender. Não há questão pendente alguma, retrucou Augusto, mantendo a calma. A dívida foi integralmente quitada, como comprovam os documentos registrados em cartório. Ah, mas há um detalhe que o senhor desconhece, insistiu Hugo com um sorriso malicioso. O registro de quitação apresenta irregularidades. Meu advogado encontrou provas de que os valores foram incorretamente calculados. Ele estendeu os papéis que o advogado segurava. Estes documentos mostram que ainda há um saldo devedor. As terras, portanto, ainda pertencem a mim. Lara sentiu o sangue gelar. Se aquilo fosse verdade, significaria que sua liberdade, tão duramente conquistada, poderia estar ameaçada. Mas Augusto não se abalou. Com um movimento tranquilo, caminhou até uma estante e retirou uma pasta cuidadosamente guardada. Eu esperava por algo assim, coronel, disse, abrindo a pasta sobre a mesa. Por isso tomei a precaução de solicitar ao cartório cópias autenticadas de todos os documentos, com reconhecimento de firma e registro em livro especial. Ele espalhou os papéis sobre a mesa. Como pode ver, cada centavo foi devidamente contabilizado e registrado. A dívida está quitada. As terras agora pertencem legalmente ao senhor Jonas Tender, livre de quaisquer ônus. O advogado do coronel examinou os documentos com crescente desconforto, enquanto o rosto de Hugo enrubescia de raiva. Isso é uma farsa! Explodiu. Você subornou o cartório. Tenha cuidado com suas acusações, coronel, advertiu Augusto, sem alterar o tom. Difamação é crime, e para sua informação, solicitei que o juiz da comarca e o promotor público também autenticassem os documentos, prevendo exatamente este tipo de situação. Ele apontou para 2 assinaturas distintas ao pé de cada página. Se quiser contestar, terá que enfrentar não apenas a mim, mas todo o sistema judicial. O coronel Hugo olhou para Lara com ódio mal disfarçado. Você pensa que venceu, não é? Sibilou. Uma vagabunda que nem foi capaz de despertar interesse no leilão agora se acha importante porque encontrou um protetor rico. Antes que Augusto pudesse intervir, Lara deu um passo à frente, encarando o coronel com dignidade. O senhor está em nossa casa, coronel Valen, disse com voz firme e clara. Peço que se retire, antes que esqueçamos as regras da hospitalidade. Um silêncio atônito seguiu-se às suas palavras. O coronel, desacostumado a ser enfrentado, especialmente por uma mulher, ficou momentaneamente sem reação. Então, com um gesto brusco, recolheu seus documentos e dirigiu-se à porta. Isso não ficará assim, Mendonça, ameaçou. Você e sua protegida ainda vão se arrepender. Quando a porta se fechou atrás dos visitantes, Lara sentiu as pernas fraquejarem. Augusto a amparou, conduzindo-a até uma poltrona. Você foi muito corajosa, elogiou, com um toque de admiração na voz. Mas não precisava ter se exposto assim. Precisava, sim, respondeu ela, recuperando o fôlego. Ele precisa entender que não sou mais aquela menina assustada do leilão. Augusto assentiu, compreendendo. Ainda assim, tome cuidado. O coronel é um homem perigoso e vingativo. A notícia do confronto espalhou-se rapidamente pela vila. A história de como Lara Tender, a moça que ninguém quis no leilão, havia enfrentado o temido coronel Hugo, tornou-se o assunto preferido nas rodas de conversa. Para a surpresa de muitos, a maioria dos comentários era favorável à jovem. A comunidade, que por tanto tempo vivera sob o jugo do medo imposto pelo coronel, encontrava uma espécie de satisfação vicária na história de alguém que ousara desafiá-lo. 2 semanas após o incidente, Lara recebeu um convite inesperado. As senhoras da igreja local pediam sua presença em uma reunião especial. Não sei se devo ir, confessou a Augusto durante o jantar. Nunca fui bem recebida por essas senhoras antes. Talvez seja uma oportunidade, ponderou ele, de mostrar quem você realmente é. A reunião aconteceu no salão, anexo à igreja, um espaço modesto, mas bem cuidado. Quando Lara entrou, acompanhada por Dona Matilde, o burburinho de conversas cessou imediatamente. Todas as olhares se voltaram para ela. Alguns curiosos, outros cautelosos. Poucos abertamente hostis. Senhorita Tender, cumprimentou Dona Eulália,
esposa do farmacêutico e líder não oficial do grupo. Agradecemos sua presença. Gostaríamos de ouvi-la sobre sua experiência. Havia uma expectativa quase palpável no ar. Lara compreendeu que muitas estavam ali apenas pela curiosidade mórbida, esperando detalhes sórdidos ou confissões embaraçosas. Por um momento, considerou dar-lhes exatamente o que esperavam. Um relato dramático e lacrimoso que as faria sentir-se superiores em sua piedade condescendente. Mas então lembrou-se de quem era agora, de tudo que havia aprendido e conquistado nos últimos meses. Senhoras, começou, com voz clara e segura. Minha história não é diferente da de muitas mulheres ao longo dos séculos. Fui tratada como mercadoria em um mundo que ainda permite que seres humanos sejam comprados e vendidos. Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de cada uma. O que é diferente, talvez, é que encontrei alguém que me ofereceu liberdade sem cobrar um preço. Por ela. Alguém que me viu como pessoa, não como propriedade. O silêncio que se seguiu às palavras de Lara era denso, quase palpável. As senhoras da igreja a observavam com expressões que variavam do desconforto à admiração relutante. Havia tocado em um nervo exposto da sociedade. Aquela hipocrisia coletiva que permitia que certos horrores acontecessem à luz do dia, desde que ninguém os mencionasse em voz alta nas boas rodas de conversa. Não estou aqui para acusar ninguém, prosseguiu Lara suavizando o tom. Nem para me apresentar como vítima. Estou aqui porque acredito que podemos ser melhores, que nossa comunidade pode ser melhor. Uma senhora de idade avançada, Dona Conceição, que até então permanecera calada em um canto, levantou-se com dificuldade, apoiando-se em sua bengala de madeira entalhada. Minha querida, disse com voz trêmula pela idade, mas firme na convicção. Você tem mais coragem que muitos homens que conheço, e mais sabedoria que muitas de nós que nos consideramos educadas. Um murmúrio de concordância percorreu o salão. Aos poucos, outras mulheres começaram a se manifestar, compartilhando histórias de submissão forçada, de escolhas negadas, de dignidade roubada, não necessariamente em leilões públicos, mas em casamentos arranjados, em decisões tomadas por pais ou irmãos, em oportunidades recusadas simplesmente por serem mulheres. Quando a reunião terminou, 2 horas depois, Lara foi cercada por senhoras que queriam apertar sua mão, abraçá-la, convidá-la para chás e almoços. O gelo havia sido quebrado. A comunidade começava a vê-la não como a moça do leilão, mas como Lara Tender, uma mulher com voz própria e história para contar. Ao retornar à fazenda, encontrou Augusto na varanda, contemplando o pôr do sol com uma xícara de café nas mãos. Sentou-se ao seu lado, sentindo uma familiaridade confortável que havia se desenvolvido entre eles nos últimos meses. Como foi? Perguntou ele sem desviar os olhos do horizonte em chamas. Melhor do que eu esperava, respondeu Lara, aceitando a xícara de café que Dona Matilde trazia silenciosamente. Acho que encontrei aliadas. Augusto assentiu como se já esperasse essa resposta. As pessoas costumam surpreender quando lhes damos a chance. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o céu passar do vermelho ao púrpura profundo, até que as primeiras estrelas começassem a pontilhar o manto escuro da noite. Lara, disse Augusto finalmente, virando-se para encará-la, há algo que preciso lhe mostrar. Conduziu-a até seu escritório, um cômodo que ela já conhecia bem, com suas estantes repletas de livros, a mesa ampla de madeira escura e o cheiro característico de papel e tinta. Abriu uma gaveta trancada, com uma pequena chave que carregava sempre consigo, e retirou um livro de registros encadernado em couro. Desde que assumiu algumas responsabilidades na administração da fazenda, tenho observado seu trabalho com atenção, comentou, folheando o livro até encontrar a página desejada. Encontrei algumas discrepâncias. O coração de Lara acelerou. Teria cometido erros graves sem perceber? Que tipo de discrepâncias? Perguntou, tentando manter a voz firme. Veja por si mesma, respondeu Augusto, empurrando o livro em sua direção. Lara examinou a página indicada, que mostrava o registro de pagamentos aos funcionários da fazenda nos últimos 6 meses. Imediatamente notou
que os valores pagos a 3 trabalhadores específicos eram consistentemente maiores do que o estabelecido nos contratos. A diferença não era gritante, mas somada ao longo do tempo, representava uma quantia significativa. Isso é, começou, hesitante. Desvio de dinheiro, completou Augusto com expressão grave. Confirmei com outros registros. Meu antigo capataz Osvaldo vinha inflando os pagamentos desses 3 homens, todos parentes distantes dele, e provavelmente recebendo uma parte de volta. Lara sentiu uma onda de indignação. Osvaldo era o funcionário mais antigo da fazenda, trabalhando para a família Mendonça desde antes do nascimento de Augusto. Sua posição de confiança era inquestionável, ou assim todos pensavam. Por quanto tempo isso vem acontecendo? Perguntou. Pelo que pude verificar, pelo menos 3 anos, respondeu Augusto, fechando o livro com um suspiro. Só percebi porque você reorganizou o sistema de registro, tornando as comparações mais fáceis. Ele a observou com um misto de admiração e gratidão. Seu trabalho me poupou de um prejuízo ainda maior. O que vai fazer com Osvaldo? Quis saber Lara. Augusto refletiu por um momento. Ele será demitido, obviamente. Quanto aos outros 3, dependerá das explicações que derem. Fez uma pausa significativa. Mas não é por isso que lhe mostrei isso. Dirigiu-se a um cofre embutido na parede, parcialmente escondido por um quadro. Girou o mostrador com prática, inserindo a combinação. E a porta pesada se abriu com um clique metálico. De dentro, retirou um pequeno estojo de veludo azul e o entregou a Lara. Este é o reconhecimento da minha confiança em você, declarou. As chaves do cofre. A partir de hoje, você terá acesso direto aos documentos mais importantes da fazenda, incluindo os registros financeiros e as escrituras de propriedade. Lara olhou para o estojo em suas mãos, atordoada com o significado daquele gesto. Augusto, eu não sei se devo aceitar tamanha responsabilidade. Não há ninguém em quem eu confie mais, afirmou ele com uma convicção que não deixava espaço para dúvidas. Você provou seu valor não apenas pela competência, mas pela integridade. Naquela noite, Lara demorou a adormecer. Revirava na cama, repassando mentalmente os acontecimentos do dia. A aceitação das senhoras da vila, a descoberta da fraude, a confiança depositada nela por Augusto. Era como se, finalmente, estivesse encontrando seu lugar no mundo. Um lugar construído não pelo nascimento ou circunstância, mas por suas próprias ações e escolhas. 2 semanas depois, Augusto surpreendeu a todos ao anunciar um jantar especial na fazenda, para o qual foram convidados os principais moradores de São Clemente. A notícia causou alvoroço na pequena comunidade. Augusto Mendonça raramente oferecia eventos sociais, e quando o fazia, geralmente era por motivos estritamente comerciais. O que estaria por trás daquele convite inesperado? Na noite do jantar, a fazenda Horizonte resplandecia. Lanternas haviam sido penduradas nas árvores do jardim, criando um caminho iluminado até a casa grande. A mesa da sala de jantar, ampliada com extensores, comportava 20 pessoas confortavelmente. A melhor louça, a cristaleria mais fina e os talheres de prata haviam sido cuidadosamente dispostos sobre uma toalha de linho imaculadamente branca. Lara supervisionou pessoalmente cada detalhe, desde o cardápio elaborado até os arranjos de flores, todas de seu próprio jardim, que decoravam o centro da mesa e os aparadores. Vestia um modelo simples, mas elegante, de seda azul escura, que Augusto havia mandado buscar especialmente na capital. Os cabelos, agora mais longos, estavam presos em um coque baixo, com alguns fios soltos, emoldurando delicadamente o rosto. Você está deslumbrante, comentou Dona Matilde, ajudando-a com os últimos retoques. Parece uma verdadeira senhora. Lara sorriu, agradecida pelo elogio da governanta, que se tornara uma espécie de mentora e amiga ao longo dos meses. Ainda me sinto um pouco deslocada, confessou. Nunca imaginei que estaria do outro lado de um evento como este. Você merece cada conquista, afirmou Dona Matilde com uma convicção incomum em sua voz normalmente contida. E ainda há mais por vir, tenho certeza.
Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7 da noite. O juiz da comarca e sua esposa, o médico local, o padre, o farmacêutico e sua família, alguns fazendeiros vizinhos, o gerente do banco, o cartorário e até mesmo o prefeito, todos recebidos no hall de entrada por Augusto e Lara, lado a lado como anfitriões. A ausência mais notada, e comentada em sussurros discretos, era a do coronel Hugo Wallen, que, embora convidado por uma questão de protocolo social, enviara uma mensagem de última hora, alegando compromissos inadiáveis na capital. O jantar transcorreu em uma atmosfera agradável, com conversas animadas sobre colheitas, política local e os últimos acontecimentos da vila. Lara, para surpresa de muitos, mostrou-se uma anfitriã perfeita, atenta às necessidades dos convidados, participando das conversas com inteligência e discrição, garantindo que nenhum copo ficasse vazio, ou prato permanecesse intocado por muito tempo. Quando a sobremesa foi servida, um delicado pudim de leite com calda de caramelo, receita tradicional de Dona Matilde, Augusto levantou-se de seu lugar à cabeceira da mesa. O burburinho de conversas cessou imediatamente, e todos os olhares se voltaram para o anfitrião. «Meus amigos», começou ele com voz clara e firme, «agradeço a presença de todos nesta noite especial. Confesso que os convidei com um propósito específico, que vai além do simples prazer da sua companhia». Fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Lara no outro extremo da mesa. «Alguns de vocês já devem ter ouvido rumores, outros talvez tenham suas próprias teorias. É hora de esclarecer as coisas». Lara sentiu o coração acelerar. Não haviam combinado nada sobre anúncios públicos naquela noite. O que Augusto estaria planejando? Há quase um ano, prosseguiu ele. Nossa comunidade testemunhou um evento que, embora não fosse inédito em nossa história, certamente marcou um momento de vergonha coletiva. Alguns convidados se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras, lembrando-se do leilão. Naquele dia, tomei uma decisão que mudou não apenas a vida de uma jovem, mas também a minha própria. Augusto caminhou lentamente até ficar ao lado de Lara, que permanecia sentada, com o rosto ligeiramente corado. Esta mulher extraordinária, continuou, colocando gentilmente a mão sobre o ombro dela, que muitos de vocês ignoraram ou subestimaram, provou-se uma das pessoas mais inteligentes, dedicadas e íntegras que já conheci. Um murmúrio de aprovação percorreu a mesa. A transformação de Lara não passara despercebida na comunidade, especialmente após sua participação na reunião das senhoras da igreja. É por isso, disse Augusto, agora olhando diretamente para Lara, que gostaria de fazer um anúncio oficial. Retirou do bolso do paletó um pequeno envelope lacrado com o selo do cartório local. Este documento, registrado ontem, oficializa minha decisão de transferir metade da propriedade da Fazenda Horizonte para o nome de Lara Tender. Um suspiro coletivo de espanto escapou dos convidados. Além disso, continuou Augusto, aparentemente imune à comoção que causava, gostaria de pedir formalmente a mão de Lara em casamento. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lara olhava para Augusto com olhos arregalados, incapaz de articular uma resposta imediata. Não era que o pedido a surpreendesse completamente. Nos últimos meses, algo mais profundo que amizade havia florescido entre eles, mas a formalidade do momento diante de toda a sociedade local pegou-a desprevenida. Augusto conseguiu finalmente dizer com voz trêmula: "Tem certeza?" Ele sorriu, um sorriso raro e genuíno que iluminava seus olhos verdes. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. O primeiro a se manifestar foi o padre, que se levantou com seu copo de vinho. Creio que falo por todos quando digo que testemunhamos aqui o fechamento de um círculo. O que começou como um ato de compaixão transformou-se em algo muito mais profundo e significativo. Ergueu o copo em um brinde. A união de duas almas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis. O casamento foi celebrado com simplicidade, mas não sem dignidade. Em um sábado de céu claro, Lara atravessou a pequena igreja de São Clemente, usando um vestido de cetim marfim, sem ornamentos excessivos.
A elegância estava na simplicidade do corte e na postura da noiva. Não carregava buquê, mas um único botão de rosa vermelha, colhido de seu próprio jardim. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Quando passou pelo corredor central, sentiu os olhares que a acompanhavam. Alguns de admiração sincera, outros de curiosidade, poucos de inveja mal disfarçada. Mas não importava. Seu foco estava no homem que a esperava no altar, com um sorriso contido e olhos que falavam mais que palavras. O padre conduziu a cerimônia com reverência, sem menções ao passado de Lara ou às circunstâncias de seu encontro com Augusto. Falou sobre respeito mútuo, sobre companheirismo, sobre a construção diária de uma união baseada em valores compartilhados. Quando os noivos trocaram suas promessas, o fizeram com vozes firmes e claras, olhando-se diretamente nos olhos. Não eram palavras decoradas de um ritual, mas compromissos genuínos, nascidos de uma jornada que já haviam percorrido juntos. A aliança que Augusto colocou no dedo de Lara era uma peça simples de ouro, sem adornos. Uma escolha deliberada da própria noiva, que preferia a sinceridade à ostentação. Quando saíram da igreja como marido e mulher, foram recebidos por uma chuva de pétalas de flores e pelo sino que tocava alegremente. A recepção foi realizada na Fazenda Horizonte, onde mesas haviam sido dispostas no jardim que Lara cultivara com tanto carinho. Lanternas pendiam dos galhos das árvores, criando um cenário quase mágico quando o sol começou a se pôr. A comida era farta, a música alegre e a atmosfera de genuína celebração. Foi durante a festa que Lara notou um grupo de moças que observavam timidamente a celebração de longe, sem ousar aproximar-se. Eram jovens da vila, algumas filhas de empregados da fazenda, outras de famílias humildes da região. Havia nos olhos delas uma mistura de admiração e incerteza, como se Lara representasse algo que elas mal ousavam sonhar para si mesmas. Naquele momento, uma ideia começou a se formar na mente da recém-casada. 3 semanas após o casamento, quando a rotina começava a se estabelecer, Lara apresentou sua proposta a Augusto durante o jantar. Gostaria de usar o antigo galpão de armazenamento que está vazio desde a construção do novo, explicou, com entusiasmo contido na voz. Penso em transformá-lo em uma escola noturna para moças que não tiveram oportunidade de aprender a ler e escrever. Augusto a observou com interesse. Uma escola? Sim, confirmou Lara, seus olhos brilhando com a perspectiva. Quando penso no que significou para mim ter acesso à educação, como isso transformou minha vida, quero oferecer essa mesma oportunidade a outras mulheres. Fez uma pausa, procurando as palavras certas. Não será uma instituição formal, pelo menos no início. Apenas aulas básicas de leitura, escrita, matemática simples, o suficiente para que possam ler contratos, fazer contas, entender seus direitos. Augusto considerou a proposta por alguns instantes. O galpão precisará de reformas, comentou finalmente. Novo telhado, piso adequado, iluminação. Posso cuidar disso com uma parte do dinheiro que reservamos para os novos investimentos, sugeriu Lara, que agora participava ativamente das decisões financeiras da fazenda. Não será um gasto excessivo e o retorno, ainda que não financeiro, será imenso. Um sorriso lento se formou no rosto de Augusto. Você já tinha tudo planejado, não é? Lara retribuiu o sorriso. Aprendi com você a importância de pensar alguns passos à frente. Muito bem, concordou ele, estendendo a mão para tocar a dela sobre a mesa. Tem meu apoio total. E não apenas para as reformas. Quero que saiba que estou ao seu lado, em qualquer iniciativa que decida empreender. A transformação do galpão aconteceu ao longo das semanas seguintes. Lara supervisionou pessoalmente cada etapa, desde a remoção das velhas tábuas podres até a instalação de novas janelas que permitiam a entrada generosa de luz natural. Bancos e mesas foram confeccionados com madeira de descarte da própria fazenda. Uma lousa grande foi instalada na parede principal. Prateleiras foram construídas para abrigar os poucos livros que conseguiram reunir, alguns doados por famílias da vila, outros comprados especialmente para a escola. A notícia se espalhou rapidamente. No dia da inauguração,
Lara esperava talvez uma dezena de alunas. Para sua surpresa, mais de 30 mulheres apareceram. Algumas tão jovens quanto 12 anos, outras já com idade avançada. Vinham de diferentes condições sociais, unidas pelo desejo comum de aprender. As aulas começaram modestamente, com Lara ensinando o alfabeto às mais iniciantes e noções básicas de matemática, às que já conheciam algumas letras. Dona Matilde ocasionalmente a auxiliava, especialmente com as alunas mais velhas. Com o tempo, até mesmo Augusto passou a contribuir, oferecendo aulas especiais sobre administração rural e finanças básicas. O impacto na comunidade foi gradual, mas significativo. Mulheres que antes assinavam documentos com o polegar, agora escreviam seus nomes com orgulho. Algumas começaram a ler jornais, questionar contratos, participar mais ativamente das decisões familiares. A escola de Lara tornou-se um ponto de encontro, um espaço de solidariedade e crescimento coletivo. Foi numa tarde chuvosa, quase um ano após o casamento, que Lara recebeu uma visita inesperada. Estava em seu escritório na Casa Grande, organizando os registros da fazenda, quando Dona Matilde entrou com expressão preocupada. Há 4 mulheres na entrada dos fundos, informou a governanta. Dizem ser suas irmãs. O coração de Lara disparou. Desde o dia do leilão, não havia tido notícias concretas sobre o paradeiro de Carolina, Beatriz, Fernanda e Daniela. Apenas rumores ocasionais, sempre vagos e contraditórios. Levantou-se imediatamente, pedindo que Dona Matilde as conduzisse à sala de visitas. As 4 mulheres que entraram pouco depois estavam quase irreconhecíveis. Magras, com olheiras, profundas e roupas gastas. Pareciam ter envelhecido décadas em apenas um ano. Seus olhos, no entanto, ainda carregavam traços da família Tender, o mesmo castanho profundo que Lara via todas as manhãs em seu próprio reflexo. Irmãs, murmurou adiantando-se para abraçá-las. As mulheres hesitaram, como se não esperassem tal recepção. Carolina, a mais velha, foi a primeira a falar. Perdoe-nos por aparecer assim sem aviso, disse com voz rouca. Não tínhamos para onde ir. Lara as conduziu para os sofás, pedindo que Dona Matilde trouxesse chá e algo para comerem. Enquanto esperavam, as irmãs contaram suas histórias em fragmentos entrecortados por lágrimas. Carolina havia sido abandonada pelo comerciante de tecidos quando este se mudou para a capital, deixando-a sem dinheiro nem perspectivas. Beatriz fugira do marido após meses de abusos físicos. Fernanda fora expulsa da casa do político quando este se casou com uma moça de família tradicional. E Daniela, a mais jovem depois de Lara, simplesmente não suportara mais os maus tratos do criador de porcos e escapara numa noite de tempestade. Ouvimos falar do seu casamento, explicou Carolina. De como você se tornou uma senhora respeitada. Não sabíamos se nos receberia, mas como poderia não recebê-las? Interrompeu Lara com lágrimas nos olhos. Vocês são minha família. Quando Augusto retornou da inspeção dos campos no final da tarde, encontrou as 5 irmãs na sala de estar. Parou à porta, observando a cena por um momento, antes de ser notado por Lara. Augusto, chamou ela, levantando-se. Estas são minhas irmãs. Apresentou-as uma a uma, terminando com um pedido que já sabia ser desnecessário. Elas precisam de um lugar para ficar. Augusto avançou pela sala, cumprimentando cada uma das mulheres com respeito. A fazenda Horizonte é grande o suficiente para todos, declarou simplesmente. E sempre há trabalho para mãos dispostas. Nos dias que se seguiram, as irmãs de Lara foram gradualmente integradas à vida na fazenda. Carolina, com sua habilidade para a costura, assumiu a confecção e o reparo das roupas de cama e mesa. Beatriz encontrou seu lugar na cozinha, onde seus doces logo se tornaram famosos na região. Fernanda, com seu temperamento forte e organizado, passou a auxiliar na supervisão dos trabalhadores do campo, e Daniela, ainda traumatizada por suas experiências, começou a ajudar Lara na escola noturna, revelando um talento natural para ensinar crianças. A presença das irmãs trouxe nova vida à fazenda, mas Lara não deixou de estabelecer regras claras desde o início. Vocês são bem-vindas aqui, explicou, em uma conversa franca. Mas esta é minha casa,
e de Augusto. Espero que respeitem nossas decisões e contribuam para a harmonia do lar. As irmãs aceitaram as condições sem questionar, gratas pela segunda chance que lhes era oferecida. Foi Daniela quem, durante um jantar, perguntou sobre o pai. Alguém sabe o que aconteceu com ele depois daquele dia? Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Jonas Tender era um assunto raramente mencionado. A última notícia que tive, respondeu Lara finalmente, é que estava vivendo em uma cabana nos limites das antigas terras. Augusto garantiu que ele mantivesse a propriedade, mas pelo que soube, está doente e sozinho. As irmãs trocaram olhares incertos. A relação com o pai sempre fora complexa. Um homem trabalhador, mas com demônios internos que o levavam frequentemente à bebida e às dívidas. Um homem que, no desespero, chegara ao ponto de oferecer as próprias filhas como pagamento. Devemos procurá-lo? Perguntou Carolina, expressando a dúvida que todas compartilhavam. Não sei se consigo perdoá-lo, confessou Fernanda, sempre a mais direta. Não sei se consigo olhar para ele sem lembrar daquele palanque. Lara refletiu antes de responder. O perdão não é para ele, disse suavemente. É para nós mesmas. Não significa esquecer ou aprovar o que ele fez. Significa libertar-nos do peso do ressentimento. Na manhã seguinte, Augusto surpreendeu Lara ao anunciar que enviaria alguém para verificar a situação de Jonas Tender. Se ele aceitar, acrescentou, pode vir para a fazenda. Não por mim, nem mesmo por ele, mas por você e suas irmãs. Uma semana depois, um carro da fazenda trouxe Jonas Tender. Estava quase irreconhecível, magro, envelhecido, com a pele amarelada pela doença e os olhos afundados em órbitas escurecidas. Quando desceu do veículo, apoiando-se pesadamente em uma bengala improvisada, seu olhar percorreu o grupo que o aguardava na varanda, suas 5 filhas lado a lado, com expressões que variavam da apreensão à compaixão relutante. Não, pediu perdão. Não tentou explicar o inexplicável. Apenas baixou a cabeça em um gesto que dizia mais que palavras. Lara foi a primeira a se aproximar, segurando o braço do pai para ajudá-lo a subir os degraus da varanda. Venha, disse simplesmente. Há um quarto preparado para você. Jonas Tender se estabeleceu em um pequeno aposento próximo à cozinha, onde poderia ser facilmente assistido. Sua saúde estava seriamente comprometida por anos de alcoolismo, e o médico da família, chamado para examiná-lo, não ofereceu grandes esperanças de recuperação. Ainda assim, sob os cuidados das filhas e com uma alimentação adequada, nas semanas seguintes houve uma melhora visível em sua condição. Nunca mais tocou em bebida alcoólica. As relações foram se reconstruindo lentamente, com avanços e recuos. Havia momentos de tensão, conversas difíceis, silêncios carregados, mas também momentos de reconexão genuína, especialmente quando Jonas, nos dias em que se sentia melhor, compartilhava histórias da juventude das filhas ou da mãe que elas mal lembravam. O inverno chegou e passou, dando lugar a uma primavera particularmente vibrante. O jardim de Lara explodia em cores, como se refletisse a renovação que acontecia dentro da casa. A escola noturna prosperava, agora com mais de 50 alunas regulares. A fazenda expandia suas operações, com novas culturas sendo introduzidas sob a supervisão conjunta de Augusto e Lara. Foi nesse contexto de florescimento que chegou a notícia. O Conselho Municipal havia decidido por unanimidade conceder a Lara Tender Mendonça o título de cidadã honorária de São Clemente, em reconhecimento por sua contribuição à educação e ao bem-estar da comunidade. A cerimônia foi realizada na Praça Central, a mesma praça onde, menos de 2 anos antes, Lara havia estado em um palanque muito diferente. O contraste não passou despercebido por ninguém. O prefeito fez um discurso elogioso, mencionando a escola noturna, o apoio de Lara a iniciativas de caridade local e seu papel na modernização das práticas agrícolas da região. Quando chegou o momento de entregar a placa comemorativa, uma surpresa aguardava a homenageada. O novo escrivão municipal, um jovem recém-chegado à vila que não conhecia completamente sua história, trouxe junto com o certificado um velho cartaz desbotado e amassado, encontrado nos arquivos da prefeitura. Era o mesmo que havia sido pendurado no pescoço de Lara
naquele fatídico domingo de leilão. Um murmúrio constrangido percorreu a multidão. O prefeito parecia mortificado pelo equívoco. Mas Lara, após um momento de surpresa, avançou com passos firmes e tomou o cartaz das mãos do escrivão confuso. Olhou para aquele pedaço de papel que tentava reduzi-la a uma mercadoria, que listava suas supostas qualidades e defeitos como se falasse de um animal à venda. Então, com um movimento deliberado, rasgou-o em pedaços diante de todos. "Não sou mais produto", declarou com voz clara e firme que ecoou pela praça silenciosa. "Sou legado. Um legado construído não apenas para mim, mas para todas as mulheres, que se recusam a ser definidas pelos limites que outros impõem." A multidão irrompeu em aplausos. Augusto, que observava de perto, tinha lágrimas contidas nos olhos. As irmãs de Lara, agora todas professoras assistentes na escola noturna, sorriam com orgulho. E Jonas Tender, sentado em uma cadeira especial, trazida para a ocasião, chorava abertamente, não de vergonha, mas de uma mistura complexa de arrependimento e admiração pela mulher extraordinária em que sua filha mais nova se tornara. Quando Lara retornou para casa naquela noite, parou por um momento no jardim que havia cultivado com tanto cuidado. As flores brilhavam sob o luar como estrelas caídas na terra. Augusto se aproximou silenciosamente, envolvendo-a em um abraço por trás. "No que está pensando?" perguntou suavemente. Lara sorriu, recostando-se contra o peito do marido. "Na vida. Em como ela pode mudar completamente com uma decisão, um gesto, um momento de coragem." "Ou um momento de compaixão", acrescentou Augusto, beijando-lhe o topo da cabeça. "Sim", concordou ela. "E em como nossa história está apenas começando." Acima deles, a lua cheia iluminava a fazenda Horizonte como uma promessa de dias ainda mais brilhantes por vir. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lara e Augusto tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e dos relacionamentos. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.